Bom dia, pessoal. Começando aqui nosso primeiro capítulo, não sei nem como falar, mas do Purão com a LGPD, um tema super bacana trouxe aqui pra gente poder conversar um pouquinho, que atualmente tem, como eu posso dizer, tem aparecido mais, surgido mais, e principalmente a necessidade da gente falar sobre cadastro biométrico em prédios comerciais, corporativos e também a questão da biometria para controle de jornada de ponto, tá? Muitas das vezes a gente acha que o melhor caminho para poder justificar esses procedimentos, essas finalidades, seria partir ali ou para o consentimento ou ali partindo para a questão legal, porque a gente tem uma portaria hoje voltada para o ambiente de trabalho que permite, né, a questão dos dados biométricos para controle de ponto. Então, hoje a nossa intenção aqui é entrar um pouquinho nessas esferas, a gente discutir um pouco alguns aspectos e ver como que a gente pode possibilitar o uso desse tipo de tecnologia, biometria, para controle ali de jornada e tudo mais, e também ver como que a gente reduz ali o máximo possível do risco que o nosso cliente pode correr usando essas tecnologias e também preservando os direitos dos titulares. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, é um assunto que eu adoro particularmente, né? Vamos relembrar a questão dos dados pessoais, né? A LGPD considera dados pessoais tem um caráter expansionista. Quando eu falo expansionista, é porque toda e qualquer informação que possa identificar ou tornar identificável um titular de dados, ela pode ser considerada ali um dado pessoal. E aí, quando a gente traz isso para a esfera do trabalho, dos ambientes corporativos que seja, a biometria ela não é só considerada como um dado pessoal, mas também como considerado um dado pessoal sensível, tá? Porque ela tem ali uma sensibilidade muito grande que pode até discriminar o titular de maneira mais efetiva, de maneira mais fácil. Então, pensando exatamente nisso, a LGPD traz ali um rol, né, de possibilidades e de uma necessidade de um tratamento mais intensivo, de um cuidado mais intensivo durante o tratamento desses dados pessoais sensíveis. E aí a gente se pergunta, poxa, mas como que eu vou fazer então? Né? O prédio que eu trabalho, ou o prédio que o meu cliente está, usa ali dados biométricos de reconhecimento facial para entrar no prédio e também, né, usa ali dentro do ambiente de trabalho a biometria para os funcionários baterem em ponto. Então, como que eu vou estruturar isso de uma maneira mais segura possível? Primeiro ponto de partida que a gente tem que ter nessa análise é qual base legal que eu vou usar para poder justificar isso, tá? Então, ponto de partida para definir base legal é entender a finalidade. Então, para qual finalidade esse dado vai ser utilizado? É voltado apenas para evitar, para poder identificar de maneira mais facilitada o titular e promover a segurança dele? Na questão do registro de ponto, é para evitar fraude? Porque muitas das vezes, quando a gente tem o cartão, por mais que você tenha regras internas ali, né, protetivas, voltadas à importância da utilização do cartão, enfim, do crachá, no caso, para bater o ponto, que o crachá é intransferível, que só o titular pode usar o crachá, muitas das vezes acontecem fraudes com o crachá. Então, por isso que muitas empresas, e até voltando para a questão da tecnologia, preferem utilizar a biometria para poder registrar o ponto, tá? De uma maneira mais ali facilitada e que não tenha erro, né? Realmente aquela pessoa ali que está registrando o ponto dela. Ao passo que o reconhecimento facial também poderia servir para registrar o ponto, mas também tem sido muito utilizado para as pessoas entrarem nos prédios comerciais. Então, pensando nisso, se eu trago consentimento para justificar esse tratamento de dados pessoais, eu posso ter um baita de um problema. Por quê? Porque o consentimento ele precisa ser livre, inequívoco, lembra? Expresso, mas o maior do BO que a gente tem aí é se esse titular resolve revogar esse consentimento, porque é um direito dele, tá? Dentro da base legal do titular, do consentimento, o titular ele pode revogar esse direito, essa base legal a qualquer momento. E aí ele vai deixar de trabalhar?
Ele vai deixar de entrar no prédio? Como que vai ficar isso? Fora dizer que quando eu trago isso para a esfera do trabalho, o consentimento é uma base legal extremamente complicada da gente usar. Porque presume-se que na relação trabalhista, o empregado, ele tem ali uma desproporcionalidade de poder em relação ao empregador, o que prejudica o entendimento de que o consentimento ele é livre. Então, eu teria ali um problema nesse aspecto para poder bater. Qual que é a melhor base legal para a gente trabalhar, então, nesse contexto? Lembrando que é uma sugestão, todos os casos precisam ser muito bem avaliados, as finalidades precisam ser muito bem avaliadas, tá? E a gente vai entender o porquê daqui a pouquinho. Mas, a princípio, uma base legal que eu, particularmente, eu gosto muito de usar para poder justificar isso é a garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular, que estão lá no artigo 11 da LGPD, tá? Porque é exatamente para esse motivo, por esses motivos, que eu estou usando muitas das vezes a biometria para eu entrar no prédio e também usando a biometria para registrar um ponto. Entenderam? Ju, mas e se a finalidade for diferente? E se eventualmente eu pegar esses dados biométricos para fazer outras coisas? Aí a gente tem um problema, tá? Porque você está saindo ali do foco principal e direcionando para outras finalidades que não foram levantadas até então para poder trabalhar esse aspecto ali do registro de ponto ou da identificação para entrar no prédio. Você está aproveitando desses dados para fazer outras coisas, tá? Então, o que seria interessante a gente trabalhar aqui para evitar esses riscos, além desses que eu já trouxe para vocês? Então, a gente já entendeu a questão do dado pessoal sensível, que tem essa questão da biometria, né? Do tanto que a LGPD traz ali artigos voltados à proteção ainda mais intensiva desses dados, tá? Um cuidado maior por parte do controlador, que quem está tomando conta desse dado ali, de cuidar desses dados, e também isso acaba refletindo nos operadores de dados. Então, outro ponto importante aqui que a gente precisa tratar, além desses, tá? Então, além de definição de base legal, entendimento de dado sensível e tudo mais, são os fornecedores. Como assim os fornecedores? Provavelmente, essas máquinas que a gente coloca ali para reconhecimento facial, bem na portaria dos prédios, elas não são, né, do controlador. O controlador geralmente vai comprar essa máquina e vai ter um fornecedor ali para poder auxiliá-lo no cadastramento e também na gestão desses dados pessoais. E aí entra aquela parte da gestão de contratos com terceiros, né? A parte da LGPD muito intensamente. Quais seriam as cláusulas voltadas para esse contrato? Quem que vai ter acesso a essa base de dados? Essa base de dados ali de cadastro biométrico vai ficar com quem? Vai ficar com a empresa, que é ali a empregadora, ou vai ser compartilhada com o fornecedor que está fazendo ali a gestão desses dados pessoais? A partir do momento que eu tenho uma gestão desses dados pessoais por parte do fornecedor, eu preciso trazer ali intensamente no contrato cláusulas voltadas para a responsabilização em casos de incidentes de segurança, ok? Em casos de incidente de segurança. E, além disso, eu também preciso trazer, de maneira muito efetiva ali, questões voltadas para cuidados referentes a dados sensíveis. Porque muitas das vezes, quando a gente faz ali, elabora cláusulas contratuais voltadas para a LGPD, a gente trata os dados pessoais ali como um todo. A gente não tem um cuidado específico para isso. E não traz ali a necessidade do zelo maior quando esses dados forem dados biométricos. Então, nesse caso, é muito importante mesmo que nos contratos ali com fornecedores, que vocês tragam ali responsabilidades voltadas para esse tratamento de dados sensíveis, tá? E entender o chão de fábrica. Eu sempre falo isso, né? É muito importante entender o chão de fábrica. Como que esse dado qual que vai ser o ciclo desse dado ali na prática? Ele vai sair da empresa em algum momento ou ele vai ficar apenas na empresa?
o lugar que ele vai ficar armazenado é na empresa ou o armazenamento vai ser em nuvem? Essa nuvem é da empresa controladora ou essa nuvem vai ser do fornecedor que vai fazer a gestão desses dados pessoais? Se for isso, essa gestão de dados a gente precisa entender e a gente precisa entender também qual que é essa nuvem que o fornecedor está contratando, porque muitas das vezes essa nuvem não vai ser própria dele. E aí também a gente vai ter uma questão de transferência internacional de dados. Então são aspectos, pessoais, que muitas das vezes parecem ser aspectos simples ou fáceis de serem aplicados no dia a dia, mas que a gente sempre precisa estar atento e sempre precisa ver uma forma de poder facilitar esse trâmite na prática para o cliente e também para o fornecedor que está fazendo esse serviço. São cuidados essenciais que a gente não pode deixar de ter para poder facilitar ali toda essa tratativa de dados pessoais voltados para biometria em ambiente de trabalho, ok? Gente, deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto para a gente poder tratar, mas eu acredito que não, tá? A portaria que eu citei para vocês e que muitas das vezes a gente usa, alguns consultores usam para justificar a biometria, para tratamento de dado pessoal sensível no registro de ponto, é a portaria 1510 de 2009. Porque eu não gosto tanto de usar apenas a base legal do cumprimento de obrigação legal nesse caso, porque a portaria ela não traz especificadamente a questão da biometria, tá? Ela não traz isso. E ela não obriga a ser a biometria. Então, por questões de trazer mais segurança ainda para o meu cliente e considerando que muitas das vezes a biometria é utilizada exatamente para evitar fraude na empresa e também trazer fortemente a questão da tecnologia e tudo mais, porque não adianta a gente usar a LGPD para evitar a tecnologia. A gente precisa juntar os dois, tentar colocar os dois ali no maior do equilíbrio possível. Eu gosto mais de usar essa base legal da garantia, da prevenção à fraude e à segurança do titular, ok? Pessoal, então, a ideia aqui do Purão com LGPD é poucos minutos aqui para a gente poder trocar uma ideia, tá? Pra gente poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho. Vou tentar fazer isso pelo menos uma vez na semana, trazendo temas ali diferentes pra gente poder tratar de maneira objetiva, prática para vocês. Quem tiver alguma dúvida, não sei se estão aí com alguma dúvida, podem falar também. Bom demais ver vocês aqui, gente. Muito bom. Ainda mais esse horário, né? 7h30 da manhã, tem muita gente que ainda tá dormindo, não é? Muito bom mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Bom, Ai, que bom, fico feliz. Então, a gente encerra aqui o nosso primeiro momento, nosso primeiro Purão com a LGPD, tá? Semana que vem tem mais. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar no inbox, eu estou à disposição. A Daiane mandou aqui uma dúvida pra gente, vamos só falar aqui com ela. Nesse caso, serão 2 controladores? Depende. Geralmente, não. Por quê? Porque a empresa que você está contratando para poder fazer a gestão de biometria, ela não vai ter nenhum poder em cima desses dados. Ela não vai ter poder de decisão, ela não vai ter outras finalidades destinadas a esses dados pessoais. Então, não necessariamente precisaria, ela vai ser uma controladora. Exceto se na negociação ali entre a empresa contratante e a empresa fornecedora, existam ali outras finalidades que a empresa fornecedora vai fazer com esses dados pessoais. Mas aí a gente tem um risco, tá? Pode ser arriscado tratar dessa forma e o titular precisa ter ciência do que vai ser feito com os dados dele pela empresa fornecedora nesse caso. Por isso que na maior parte das vezes, pelo menos dentro da minha experiência, do que eu tenho visto, as empresas que fazem essa gestão ali do cadastro e tudo mais, elas são operadoras de dados. E por serem operadoras de dados, vão seguir o que a controladora vai fazer, vai pedir para elas fazerem. Ju, isso diminui a responsabilidade dela caso ocorra um incidente? Não necessariamente. Por isso é muito importante que façam aquelas amarras contratuais que a gente falou mais cedo aqui na live, ok? Obrigada, gente. Bom demais. Então, beleza, Dai?
Dúvida sanada? Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. É sempre um prazer. Eu tava com saudade de fazer essas lives aqui. Prometo que a gente vai fazer mais vezes, ok? Um bom dia, uma boa segunda-feira para vocês, tá? Muito purão, muito trabalho, tudo de bom aí para vocês e tchau, tchau.